Mundo Maior Debate, Mundo Maior em Debate, na nossa TV Mundo Maior, essa noite falando de cirurgias espirituais. E nesse bloco eu gostaria de agradecer a presença da caravana da Casa Espírita Fonte Viva de Luz. Nossa gratidão pela presença de vocês. Você pode fazer como eles, a participar do nosso próximo Mundo Maior em Debate, mandando seu e-mail para plateia@tvmundomaior.com.br. Será uma alegria imensa tê-lo aqui conosco, participando do Mundo Maior em Debate. Ou você pode ligar durante a semana no 0 Operadora 11 2086 4360. Tem gente aqui perguntando como é que faz cirurgia espiritual. Eu vou falar para você de uma cirurgia espiritual que você faz agora, ou melhor, segunda-feira. Você liga no Clube Amigos da Boa Nova e ajuda a divulgação da doutrina espírita, que você vai fazer uma cirurgia de amor, que é a cirurgia da divulgação espírita, que esse mundo está precisando de conhecer essa mensagem de luz e de paz, que a doutrina dos espíritos faz, que a Fundação Espírita André Luiz faz aqui através da TV Mundo Maior, através da Rádio Boa Nova, através da Mundo Maior Filmes, da Mundo Maior Editora, enfim, da Uniespírito, do Mercalivros, né? Somos nós trabalhando para divulgar a doutrina dos espíritos. E outra forma que você tem de ajudar nós nesse trabalho, especialmente nesse momento, que não está fácil de passar, é adquirindo o DVD Mundo Maior Repórter, né? Com 3 especiais: Mortes Coletivas, o Evangelho segundo o Espiritismo e Depressão. O Mundo Maior Repórter, vocês assistiram antes do nosso programa aí, enfim, a equipe do Felipe mandando muito bem, fazendo um programa de altíssimo nível. E também pode nos ajudar adquirindo o CD de Nos Passos do Mestre, a trilha sonora do filme, que esteve em cartaz até recentemente nos cinemas, que até o final do ano chega em DVD, já está às vésperas de entrar no NetNow, no iTunes, né, que é este documentário que fala da vida e obra de Nosso Senhor através da visão espírita. O CD tá lindo, uma trilha linda feita pelo nosso maestro Rodrigo Andreyuk, e em breve o DVD também estará à venda, DVD de Nos Passos do Mestre. Nós recebemos aqui uma série de WhatsApps. O nosso amigo, como é que é o nome dele? Júnior, de Itaú, Minas Gerais, manda um abraço para todos nós. Paulo Ricardo, de Mogi das Cruzes, pergunta como é que pode fazer uma cirurgia espiritual. O Jailson, de Arapiraca, nas Alagoas, pergunta sobre o Dr. Fries, de uma certa forma nós já falamos. De Ipueira, Rio Grande do Norte, nós também recebemos, de Geraldo Lima, e de Santana, aqui em São Paulo, a Noeli também está nos mandando um WhatsApp. Eu vou passar aqui para os nossos convidados uma das nossas questões aqui. Estão nos perguntando acerca da cirurgia espiritual feita à distância. É possível esse tipo de procedimento? É, sim. Em alguns lugares é até bastante comum. Tem até um médium famoso que tem um trabalho muito bonito em Franca, chamado João Berbel. E o trabalho que ele faz é interessantíssimo. Até eles têm um trabalho com fitoterapia também, né, o grupo. E o João Berbel atende um número X de pessoas pelo telefone, né, elas dão as queixas, o nome. Aí depois eles enviam a medicação que a pessoa vai ter que tomar por Sedex, porque uma pessoa que foi beneficiada, um industrial, e ele vai bancar isso até o final da existência. Mas é real, sim, é possível. Tem a vida longa, meu irmão. Né? É possível, sim, e com uma eficiência até certo ponto quase que parecida com a presencial, porque nada inibe a presencial. Por exemplo, se a pessoa tem condições de forma presencial e ela quer fazer a distância, primeiro ela já é folgada. Então ela já não busca, né? Ela já não vai atrás. Então é claro que a espiritualidade ela não é mágica. Inclusive na história que o André colocou de início, quando uma pessoa vai ser atendida, a equipe espiritual já está com a ficha dela ali, com tudo, né? E eles vão agir até onde seja possível, porque tem algumas doenças que, se forem retiradas de imediato, não tinha sentido ela ter surgido. Surgiu para quê? É cura, pra fazer né? Graça, para. É cura. Então, é cura, né? Isso. A doença, muitas vezes, é a cura em andamento. Então, é possível, sim, respondendo, né? É possível resultados muito interessantes
que a gente pode fazer. Está ao alcance de qualquer um. Depois, se houver tempo, eu mostro para vocês que vocês podem aproveitar cada segundo dessa existência, né, participando de um trabalho desse tipo. Mentalmente, a internet sempre existiu. Quando você fixa o pensamento numa pessoa, você acabou de mandar um e-mail para ela, você se conectou, né? E aí você pode fazer coisas extraordinárias. Nós somos deuses, como Jesus colocou. É só questão da gente acreditar e praticar. É possível, sim. Você sabe que eu levei pessoalmente a minha olha que bênção de trabalho. Levei minha sogra para ser atendida num trabalho de cirurgia espiritual, né? Lá no João Berbel, e batendo um papo com ele disse uma coisa que eu falei, olha, realmente as pessoas não se dão conta disso, né? Vai muita gente, chegaria a 4.000 pessoas lá no centro, no IMA, Instituto de Medicina do Além, em Franca, e algumas pessoas furam a fila, né? E ele conversando comigo, ele falou, pior que você não sabe, rapaz, a cirurgia mesmo é feita na fila. A gente vem aqui e só faz a sutura, né? E o cara está pulando, cortando a fila, porque durante o processo são lidas páginas do Evangelho, pessoas falam, promovendo a mudança interior, que é essa mudança que realmente faz a cura definitiva. Falar também aqui do nosso irmão Eugênio Lico, que manda um abraço, está assistindo de Itu. Américo, ou melhor, João, desculpe. Recentemente, o médium de cura João de Deus, que atende em Abadiânia, em Goiás, surpreendeu o mundo com a notícia de que estava com um câncer muito grave. E a gente ouve as pessoas falarem, nossa, um médium, será que ele não sabia? Ou outras, por que ele não se cura com a sua própria mediunidade? Por que ele foi parece que foi no Einstein, não sei, enfim. Foi no Sírio-Libanês. No Sírio-Libanês, Como é que se processa isso? Isso ocorreu em 2015, no começo de 2015. Eu conheci o João de Deus, acho uma pessoa espetacular, mas o que ocorre? Ele, quando foi indagado por uma pessoa, mas por que você não procura um médium? Por que você não procurou a cura espiritual? Ele respondeu assim, por acaso o barbeiro corta o próprio cabelo? Faz sentido, né? O que ele quis dizer com isto? Na realidade, ele é muito coerente com o que ele fala para as pessoas que vão lá no centro dele, porque eu fui 4 vezes no centro dele, fui super bem atendido, 800 pessoas na parte da manhã, a maioria todos estrangeiros. Ele sempre fala assim, quando a pessoa chega perto dele, você não diz o que você tem, ele pega na mão e fala o que você tem. Ele falou assim, primeiro procure o médico. E aí ele trabalha com a pessoa. Primeiro procure o médico. Ele fez isso. Primeiro ele procurou o médico. Se ele não conseguisse resolver o problema físico no plano físico, possivelmente ele iria procurar o plano espiritual. Mas isso sem dizer que o plano espiritual já atuou nele, com certeza absoluta, porque ele estava com um câncer super agressivo e ele sentiu um probleminha, chegou para o médico dele, na plena festa de aniversário, de casamento do médico, falou, eu quero que você enfie aquele negócio que vai rasgando tudo e vê por dentro aqui, que eu estou sentindo alguma coisa estranha no meu estômago. Ou seja, já foi, de uma certa forma, tem um amigo espiritual dizendo, vai ver esse troço aí. Aí ele foi, no dia seguinte o médico atendeu ele, fez a endoscopia e achou um câncer com 6 centímetros de tamanho, daquele super agressivo, que é veloz para chuchu. Ele se submeteu à cirurgia, extirpou o câncer e curou-se. Câncer super agressivo, 90% não consegue nada. 90%. Não consegue. E ele foi, tirou, ele está bom, ele não tem mais nada. Ele está bem. Está atuando, né? Está atuando normalmente. Então, ele já foi atendido pelo plano espiritual também. Um plano espiritual é que provavelmente intuiu ele de falar isso para o médico dele no dia da festa. Agora, nada como ser coerente com aquilo que você prega. Vá procurar um médico. Sim. Depois volta aqui. Ele foi procurar um médico. O Américo, ainda sobre esse assunto, o Chico Xavier, me parece que chegaram a ofertar para ele em algumas ocasiões o trabalho, mas naquela de mais incisiva, né? E ele não aceitou, né?
Por que você acha que o Chico recusou ser atendido pela mediunidade de cura que se processa através do corte, enfim? É que aquilo que você tinha colocado inicialmente, a doença muitas vezes é a cura em andamento. Especialmente o câncer. Então, vou falar um pouquinho, vou dizer, de câncer, né? Alguns espíritos estão escolhendo o câncer voluntariamente para poder fazer um processo de depuração para essa nova fase que a gente vai entrar no planeta. Então, alguns casos de câncer é lei de causa e efeito. Outros casos, mas como que a gente vai escolher o câncer? Normalmente você faz essa escolha na saída do corpo à noite. Toda noite a gente sai do corpo, né? E daí a pessoa opta exatamente por essa drenagem, que o corpo físico é ao mesmo tempo uma cadeia, uma camisa de força e uma esponja que drena desequilíbrios espirituais. Dá para a gente fazer uma analogia com a parábola das bodas. Muitos de vocês conhecem, né? Então, o que é a festa, a nova fase do planeta, que o rei, Deus, convidou todos os súditos nós, né? Essa nova fase da Terra. Só que para você entrar, ser admitido na festa, você precisa de uma veste nupcial, ou seja, um perispírito, um corpo espiritual com uma vibração semelhante à nova fase do planeta. Senão você é barrado na portaria. Então, muitas pessoas estão escolhendo o câncer, que é uma doença altamente transformadora. Agora virou um pouquinho arroz de festa, né? Até alguns espíritos escolhem antes de reencarnar, que é o câncer infantil, que muitas vezes o espírito precisava de passar por aquilo num tempo X, era mais para trabalhar os entornos, a família, com desapego, uma série de coisas, né? Então, algumas das nossas doenças são escolhas voluntárias, outras são, na realidade, um processo de lei de causa e efeito, os descuidos, né? Então, tem muita gente optando por isso. Ou, às vezes, você está ali encostado na parede, você quer um câncer ou uma depressão profunda. Nossa, dá o câncer correndo, até com alguma metástase, por quê? É muito transformador. Eu já conheci muita gente que fala assim, nossa, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi o câncer. Porque depois dele, eu mudei nisso, mudei naquilo, me transformei, né? Agora, uma depressão profunda é uma coisa muito perigosa. O câncer é uma doença com alto poder de transformação, e muita gente se beneficia, outros não. Que agora está assim, você quer aprender, filho, aprende. Se você não quiser, tá bom, depois você aprende. Mas o cara que chega com uma depressão profunda, por exemplo, a ser atendido num trabalho de cura, ele pode ter isso no atendimento? Ele vai ter assim, um atendimento razoável. Mas olha, para você montar uma depressão profunda mesmo, você leva de 3 a 4 existências. Uma é a sequência da outra, viu, gente? O desencarne, o que a gente chama de morte, não cura doença, não faz nascer cabelo, não emagrece, não engorda, não traz conhecimento, né? Tudo continua. Então, daria para você identificar um depressivo já na infância. O pessoal faz o diagnóstico pela metade. Nossa, que olhos tristes que tem essa criança. Pronto, você acabou de diagnosticar uma criatura que vai passar pela depressão, ela vai irradiar um monte de coisas, vai surgir para ela resolver, virar a página e partir para outra. Ou mais grave ainda, crianças que têm medo fora do contexto vão passar pelo pânico cada vez mais rápido. Crianças que são muito meiguinhas, né? Mas do nada arranha a mãe, puxa o cabelo, é um psicopata, pode matar alguém para frente, né? Então, o dia que a gente começar a estudar o espírito que está chegando, já resolve uma boa parte das doenças. Agora, depressão não se corrige com cirurgia espiritual. É um tratamento de longo curso, se corrige com a evangelioterapia e com a prática do bem. Eu tive há um ano atrás, um pouquinho mais, uma prima querida minha foi diagnosticada com câncer. E nessa ocasião as pessoas, mesmo que é uma pessoa muito boa, uma grande trabalhadora do Cristo, sem ser necessariamente uma religiosa, né? E aí, sabe que a gente é espírita, nos procurou, falou, como é que eu faço? Até indiquei o irmão Carmelo, né? E expliquei para ela como é que se processava a doença, falei de perispírito, de tratamento. Disse que muitas vezes a cura se processa através da doença, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, pô, fulano foi na igreja católica, foi na igreja adventista, fez novena para Nossa Senhora de não sei o que das quantas, fez cirurgia espiritual, pô, e morreu da doença, então nos curou. Não, às vezes se cura através do desencarne em função da doença, não é isso? Ela procurou o irmão Carmelo e ela desencarnou. Mas um detalhe, ela desencarnou numa paz, numa tranquilidade, numa qualidade de vida. Fala um pouco para a gente disso, João, por favor. Eu lembro desse caso. Ela passou, inclusive, com o próprio irmão Carmelo.
o que mais ele fez foi alterar o seu, vamos dizer assim, numa linguagem comum, a sua autoestima. Fez ela ver o mundo de uma maneira diferente. Sabendo que ela estava caminhando, era uma doença kármica, não tinha como extirpar uma doença kármica, mas dá para você melhorar a qualidade de vida da pessoa. Aí não é uma cirurgia espiritual, aí é um aconselhamento espiritual. Ela veio várias vezes, passou por esse aconselhamento espiritual, o irmão Carmelo foi elevando o padrão vibratório dela, foi elevando a vontade, a alegria de ver o mundo, apesar da doença. E você é testemunha de como que ela ficou. Ficou muito bem, partiu com uma tranquilidade, deixou toda a família tranquila, assim, foi bonito de ver. É até estranho as pessoas ouvirem a gente falando isso, mas é bonito ver uma pessoa partir dessa forma. Ele mudou o modo dela enxergar o problema. Deixou de ser problema, ela começou a ver que aquilo era uma solução para ela. E isso fez com que ela ficasse feliz. Era um problema kármico, não dava para tirar. Você não tira a doença kármica. Esse é um dos fatores que alguns vão procurar cura, se curam, outros vão procurar cura e não se curam. Se a doença era kármica, não dá para tirar, porque você está tirando a cura dele. Sim, sem dúvida, sem dúvida. No caso dela, não podia tirar, ia tirar a cura dela. Então ele fez ela ver que aquilo era a cura dela. Ela não sentiu muitas dores. Você foi lembra super tranquilo. Ela falou que não sentia quase dores e desencarnou feliz. Super tranquilo. O senhor Gaspão, o senhor Sebastião Gaspar, de São Paulo, a esposa dele vai fazer uma cirurgia de glaucoma e ele quer saber como é que ele pode ajudar espiritualmente, Américo. Sim, é só utilizar a internet natural, né? Mandar vibrações para ela de paz, de força e tudo. Essa energia atua sobre a pessoa e, vamos dizer, assim pode conseguir um resultado bastante interessante. E também pode usar a intercessão, né? Então, muitas cirurgias espirituais e tratamentos são feitos por intercessão. Você intercede em prol de um outro, né? A sua energia já está atuando, mas também vai existir uma equipe espiritual atuando sobre a pessoa. Então, é possível sim, e fácil. Prece, né? Oração, fé, confiança. João, como é que se dá essa parceria entre plano espiritual e plano físico? Como eu sou um médium inconsciente, eu sinto que vou atuar. Se o irmão Carmelo está perto, eu sinto a presença do irmão Carmelo. Na hora que ele atua, eu perco a consciência. E eu vejo só depois. Às vezes passa 3, 4, 5 horas. Para mim passou 1 minuto. Parece que eu pisquei a vista. Pisquei o olho, passou 5 horas. Mas ele intui a gente os problemas que virão. Então, eu entro na câmara para atender e às vezes falo para a pessoa que está junto comigo, que anota as coisas. Hoje vai vir todo problema de família. Hoje vai vir problema de crianças. Hoje vai vir problema de doenças do aparelho digestivo. Ele intui quais são os problemas que vêm. Então, essa parceria é muito boa porque ele fala dentro da gente. A gente parece que, na hora que vai começar, sabe o que vai fazer. Mas depois eu fico inconsciente totalmente, não me lembro de absolutamente nada, nem quem passou, nem quem não passou, o que eu falei, o que eu deixei de falar, porque na verdade não fui eu que falei, né? E eu não vejo isso. Mas o irmão Carmelo avisou-me que você vai ter estas pessoas trabalhando com você. Como eu atuo com ele, a parte dele é de aconselhamento espiritual, a parte de médica é a parte se dá para fazer alguma coisa naquela hora, ele já atua, já faz. Normalmente são problemas de origem nervosa, de origem somática, aí ele já resolve na hora do aconselhamento espiritual. Nós temos uma ligação de João de Souza, de Uberaba, Minas Gerais. Boa noite, João. Boa noite. Pois não, querido. Está nos acompanhando através do canal aí em Uberaba, né? Isso, Uberaba, Minas Gerais. Muito bem. Pois não, querido. Pode fazer sua pergunta aí. Bom, eu fui diagnosticado há 20 anos atrás com retocolite ulcerativa, que é uma inflamação na parede do intestino grosso. Ela começa no reto e toma conta do intestino grosso todo. Na época, eu fazia aqueles exames feitos pelo ânus, colonoscopia, que são exames terríveis, né? Ficava internado, dava hemorragia com pus. E falaram que se eu não operasse logo,
tirar o intestino grosso, trocar pelo delgado, eu morreria no máximo em 5 anos. Eu fiquei com muito medo, me recusei, abandonei o tratamento do hospital e coloquei nas mãos de Deus. Nisso já está fazendo 20 anos, quer dizer, eu já estou com 15 de lucro, né? O que aconteceu recentemente? A doença adormeceu e recentemente, há 4 meses atrás, eu sofri um acidente de moto e eu não sei devido ao trauma do acidente, o que foi, ou aos remédios que eu tomei, essa doença voltou, ela reacordou. E daí eu estou em casa agora, estou com os ferros ainda na perna, porque quebrei a perna em 2 lugares, né? E a doença lá no hospital, ela voltou com diarreias fortíssimas, vômito, enjoo, que faz parte dos sintomas. Agora eu estou um pouco melhor, mas a doença ainda, assim, não estou com diarreia agora. As fezes estão sendo ainda meio amolecidas, mas não estou com diarreia. Mas a doença ainda existe. E o que o pessoal da gastro falou? Eles falaram essa semana para mim, me apertaram contra a parede. Falaram assim, ó, eu sei que você está com essas pernas aí, esses ferros na perna, não terminou ainda de colar os ossos devido ao acidente de moto, né? Mas você tem, em paralelo, essa doença de 20 anos atrás, no intestino, que você tem que tratar agora, porque foi detectada uma substância no fígado que está muito alta e pelos anos que já se passaram, você pode até estar com algo pior. Então, você vai ter que fazer a colonoscopia, que é o exame que eu fazia no passado, que é pela via anal, né, que filma todo o intestino, e eu ficava sempre internado, deve hemorragia compulsa, e corre o risco de perfuração. Por quê? Porque de lá para cá a parede do intestino ficou muito fininha, e no que a sonda passar, eu sei que corre o risco de perfurar e eu ter que ficar por lá mesmo no bloco cirúrgico. Inclusive, eu nunca fiz esse exame de colonoscopia no bloco cirúrgico, era sempre no espaço reservado lá, que eles aplicavam uma injeção para mim dopar, e eu fazia e voltava para casa no mesmo dia. Agora, por eles estarem com mais medo, eles querem que eu faça o exame dentro do bloco cirúrgico, que eu já marque com anestesista e tudo mais. Então eu estou pensando assim, se de repente eu faço a cirurgia e me perfura o intestino, eu já estou lá dentro do bloco cirúrgico, eles não vão perguntar para mim, você quer operar? Eles vão querer operar na marra. E eu tenho medo de morrer, porque é uma cirurgia muito delicada. Já falei com psicólogo e tudo mais, ninguém conseguiu me convencer sobre isso. Que idade que você está, João? Eu queria saber. Que idade que você está, João? Eu sei que vocês vão falar para mim que eu devo procurar um médico e tal, devo fazer tudo que o médico está pedindo, mas eu não consigo, o medo não me deixa. Eu sou casado, tenho família, tem coisas que eu ainda quero fazer nesse plano terrestre ainda, eu não quero jogar a última carta. Então eu quero fazer cirurgia espiritual, moro aqui em Uberaba, eu teria que essa semana já dar entrada com anestesista e marcar todos os exames para fazer isso. Só que eu decidi com a minha esposa que eu não vou fazer e que eu quero fazer cirurgia espiritual, porque se há 20 anos atrás eu coloquei nas mãos de Deus e eles me deram 5 anos de vida e eu estou vivo aqui até agora, o que me impede disso acontecer novamente? Porque, que idade que você está, João? Então eu quero saber se aqui em Uberaba tem algum lugar que vocês me indicam que eu possa estar fazendo cirurgia espiritual, e eu tenho 52 anos. 52 anos. Tá bom, João. Muito obrigado. Vamos ver o que os nossos amigos aqui têm a dizer sobre o caso do nosso amigo João, que está aí com um problema grave, não é isso, Américo? O que você orientaria o João? É complicado você dizer para os outros o que fazer. Quando eu me pego com situações assim, o que eu costumo dizer para as pessoas é o seguinte: olha, se você tiver absoluta certeza de que tudo vai dar certo, né, sem você precisar da medicina terrena, encara. Se você tiver 1% de dúvida, faz o que estão mandando fazer, porque 1% de dúvida anula 99% de certeza. Então, é complicado, a gente não sabe, né, na realidade, o que há no mapa kármico dele, qual a necessidade, vamos dizer, disso daí ter surgido, né? É claro que até, vamos dizer, pegando que isso vai ficar algo bastante comum, né? Então, é uma doença que tem muito a ver com a parte psicológica, tanto que está relacionado muito com o que ele colocou, medo, né? Então, ansiedade e medo são duas emoções que acabam desencadeando esse processo, e agora a gente entrou na era das intolerâncias. Então, as pessoas vão começar a sentir muita coisa desse tipo sem ter essa doença clássica. Intolerância à lactose, glúten, sacarose, o açúcar da cana. Então, dizer para ele, você faça as duas coisas.
Esse é Agora, o ideal, se né? O faça ideal as é duas fazer coisas, as duas né? As duas coisas. coisas. Hoje em dia nós temos, graças a Deus, uma medicina tão adiantada, né? Enfim, os instrumentos de investigação médicos são dos mais adiantados. Então, eu acho que você precisa, como disse o Américo, é difícil a gente dizer faça isso, não faça aquilo. Mas, acima de tudo, confiar em Deus, nosso Pai, no maior médico da terra, que é Jesus, e com fé procurar todas as possibilidades de atendimento que você certamente vai ser atendido. Não é isso, João? Sem dúvida. Faça a cirurgia espiritual, mas faça o tratamento médico também. É importante, porque ele já teve uma cura espiritual, mas voltou o problema. Então, faça a parte espiritual e faça a parte médica, sem dúvida nenhuma. Américo? O fato de ter voltado também é interessante e bom, né? E por quê? Porque vamos dizer, muitas vezes nós conseguimos curas transitórias, que não são definitivas, né? E nós estamos vivendo um momento interessante. O tempo para vocês não está passando muito depressa? Nós estamos com um dia em torno de 15 horas, né? Então, causa e efeito vão começar a sair na mesma foto. Então, tem gente que fala assim, nossa, mas por que a minha asma voltou depois de 50 anos? Maravilha. Aqui é mais fácil de corrigir do que lá no plano espiritual, porque senão essa asma iria voltar lá após o desencarne. Então, aqui tudo é muito mais intenso e mais fácil. Então, muitas vezes é ótimo que ocorra isso, porque a maioria das pessoas acha que o desencarne zera tudo, quando não. E, acima de tudo, confiança, fé. Jesus é o nosso pastor e não nos deixa, tá? Vamos para um breve intervalo, já retornamos com o Mundo Mar em Debate.